A administração por objetivos, ou APO, constitui um modelo administrativo identificado com o espírito pragmático e democrático da teoria neoclássica, segundo Chiavinato. Seu aparecimento ocorreu em 1954, quando Peter Drucker publicou um livro sobre administração por objetivos, sendo considerado o pai da APO. Nesse sentido, a administração por objetivos ela surge como uma ramificação da teoria neoclássica pensada por Peter Drucker. E ela vai dizer que a organização deve traçar uma série de objetivos, tanto para o nível organizacional, tanto para o nível tático quanto o nível operacional, que vai orientar as ações da organização, vai orientar o curso de tomada de decisão, vai orientar toda a produção, todo o ciclo, toda a organização, todo o planejamento, toda a direção e todo o controle da organização. Tira-se assim o foco do processo, o foco clássico das teorias clássicas do processo, o foco do como fazer, e vai trazer assim o foco para que fazer, para que produzir, por que administrar. Nesse sentido, a organização por objetivos ela vai acompanhar os níveis organizacionais teorizados pela teoria neoclássica, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Ou seja, a organização deve definir objetivos no nível organizacional, no nível macro, que vão pensar a empresa como um todo, vão ser objetivos mais abertos, que vão orientar a missão, a visão, os valores, para onde a empresa quer chegar em um plano mais amplo, analisando o ambiente externo, fazendo assim uma análise SWOT, uma análise das forças, uma análise das ameaças, uma análise das fraquezas, uma análise das oportunidades, avaliando assim o ambiente interno, o ambiente externo, identificando assim as estratégias de crescimento, as estratégias de desenvolvimento, as estratégias de sobrevivência, as estratégias de manutenção. Vai pensar no plano tático os objetivos para cada área da empresa, os objetivos para o marketing, os objetivos para o pessoal, para o departamento de pessoal, os objetivos para a área de finanças, e vai pensar também os objetivos para a área operacional, que são os objetivos mais relacionados à tarefa, mais relacionados ao processo, mais relacionados às atividades finais da empresa. A administração por objetivos envolve um processo cíclico, de tal forma que o resultado de um ciclo permite correções e ajustamentos no ciclo seguinte, por meio da retroação fornecida pela avaliação de resultados, ou seja, o feedback que vem por meio do macroprocesso de controle. O ciclo da PO corresponde ao exercício fiscal da empresa, para a facilitação da execução e do controle. Geralmente corresponde ao ciclo fiscal da empresa, que é de 1 ano. A base da administração por objetivos é o processo no qual participam o chefe e os seus subordinados. Esse processo substitui o antigo processo hierárquico, uma vez que o gestor é quem decide os objetivos e também os transmite. A APO possui ênfase no planejamento e no controle, já que promove a reciclagem dos colaboradores, de modo que esses sempre superem as próprias metas. A administração por objetivos ainda avalia a organização a partir de números que esta apresenta, o que gera maior interatividade dos colaboradores e gestores. A sua utilização nos dias de hoje é considerada inadequada por alguns autores, visto que ela foi elaborada numa época diferente e que não era caracterizada a competitividade que nós temos hoje, muito menos a quantidade de mudanças tecnológicas. Contudo, a administração por objetivos ainda possui vantagens importantes, como o fato de melhorar o controle da informação, de dinamizar as responsabilidades, de identificar as mudanças onde são necessárias e de procurar a melhoria contínua dos resultados. Vale ressaltar que ela identifica também as necessidades de treinamento de departamentos e colaboradores, propiciando um ambiente de crescimento pessoal e autodisciplina. Porém, como todo processo, a administração por objetivo também possui seus pontos fracos, que vão prejudicar a organização. Dentre as principais limitações da PO, nós temos o fenômeno da taxa dos objetivos. Quer dizer, as recompensas baseadas no desempenho vão fazer com que um funcionário ele estabeleça padrões baixos para si. A estrutura de avaliação de desempenho vai causar aí uma ênfase no individualismo. A baixa comparação entre padrões de desempenho, quer dizer, como são atividades diferentes em níveis organizacionais diferentes, em departamentos diferentes, você não vai conseguir ter um padrão para controlar o desempenho, já que são tarefas diferentes, são às vezes indicadores diferentes. A APO
também vai gerar a síndrome do gargalo. Quer dizer, os objetivos estabelecidos pela unidade de trabalho vai gerar um estrangulamento das atividades. A administração por objetivos também vai gerar uma ênfase excessiva no curto prazo, ou seja, uma dificuldade da empresa como um todo conseguir estabelecer metas e dificuldades de metas e objetivos e conseguir persegui-los, pensando no longo prazo, pensando na visão macro da empresa, pensando em galgar mercados e áreas novas. A empresa vai se focar principalmente em metas e objetivos traçados para o curto prazo. Em resumo, a APO, a Administração por Objetivos, ela vai possuir uma ênfase no planejamento, na direção, no controle, onde o ponto de partida da teoria, do processo, é a fixação dos objetivos, quer dizer, os resultados da organização e a declaração escrita do que se pretende alcançar, quer dizer, as metas, os planos. Isso tem que ser tratado de forma clara, concisa, para que haja um entendimento do subordinado e o gestor. Nós ainda podemos perceber que ela se caracteriza pelo treinamento e reciclagem dos funcionários, ou seja, o processo de controle vai sempre avaliar o nível de atingimento das metas e vai retroalimentar todo o processo. Ela também produz uma reciclagem dos projetos, dos processos organizacionais, que conforme vão sendo atingidos, aumenta a sua porcentagem de sucesso. Vale salientar que se faz necessário avaliar o processo antes de iniciar sua utilização para que ele não seja defasado ou incompleto. Vale frisar, mais uma vez, que quando a organização utilizar a administração por objetivos, é primordial que as metas elas tenham que ser estabelecidas de forma clara, sucinta, permitindo que os colaboradores sejam capazes de entendê-las e executá-las. Porém, alguns fatores podem prejudicar a clareza das metas, sendo eles a baixa participação dos altos diretores, a baixa participação dos colaboradores no planejamento das metas e dos objetivos, a fixação dos objetivos numéricos e a simplificação dos procedimentos realizados aos objetivos. Esses três fatores eles vão prejudicar toda a estrutura do processo. Por outro lado, quando a APO é bem executada, a administração por objetivos melhora a motivação dos colaboradores e aprimora a clareza nos objetivos da organização, melhorando seu planejamento e fornecendo uma avaliação mais objetiva. É necessário ter em mente que a administração por objetivos ela depende muito da organização e da definição de objetivos de forma clara, e a participação verdadeira de todos os níveis organizacionais e hierárquicos na formulação dos objetivos. Sendo seguido esses passos, basicamente, a administração por objetivos ela pode aumentar os níveis de sucesso da organização de forma exponencial, trazendo aí uma melhoria nos processos, uma melhoria na organização, uma melhoria nos projetos da organização, de forma a levar ela a conseguir vantagens competitivas e crescer no mercado, na indústria de atuação.